Livro V. Do Direito das Sucessões. Título I. Da sucessão em geral. Capítulo I. Disposições gerais. Artigo 1784. Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários. Artigo 1785. A sucessão abre-se no lugar do último domicílio do falecido. Artigo 1786. A sucessão dá-se por lei ou por disposição de última vontade. Artigo 1787. Regula a sucessão e a legitimação para suceder a lei vigente ao tempo da abertura daquela. Artigo 1788. Morrendo a pessoa sem testamento, transmite a herança aos herdeiros legítimos, o mesmo ocorrerá quanto aos bens que não forem compreendidos no testamento, e subsiste a sucessão legítima se o testamento caducar, ou for julgado nulo. Artigo 1789. Havendo herdeiros necessários, o testador só poderá dispor da metade da herança. Artigo 1790. A companheira ou o companheiro participará da sucessão do outro, quanto aos bens adquiridos onerosamente na vigência da união estável, nas condições seguintes. Se concorrer com filhos comuns, terá direito a uma cota equivalente à que por lei for atribuída ao filho. Se concorrer com descendentes só do autor da herança, tocar-lhe-á a metade do que couber a cada um daqueles. Se concorrer com outros parentes sucessíveis, terá direito a 1/3 da herança. Não havendo parentes sucessíveis, terá direito à totalidade da herança. Capítulo 2. Da herança e de sua administração. Artigo 1791. A herança defere-se como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros. Parágrafo único. Até a partilha, o direito dos coherdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio. Artigo 1792. O herdeiro não responde por encargos superiores às forças da herança, incumbe-lhe, porém, a prova do excesso, salvo se houver inventário que a escuse, demonstrando o valor dos bens herdados. Artigo 1793. O direito à sucessão aberta, bem como o quinhão de que disponha o coherdeiro, pode ser objeto de cessão por escritura pública. Primeiro, os direitos, conferidos ao herdeiro em consequência de substituição ou de direito de acrescer, presumem-se não abrangidos pela cessão feita anteriormente. Segundo, é ineficaz a cessão, pelo coherdeiro, de seu direito hereditário sobre qualquer bem da herança considerado singularmente. Terceiro, ineficaz é a disposição, sem prévia autorização do juiz da sucessão, por qualquer herdeiro, de bem componente do acervo hereditário, pendente à indivisibilidade. Artigo 1794. O coherdeiro não poderá ceder a sua cota hereditária a pessoa estranha à sucessão, se outro coherdeiro a quiser, tanto por tanto. Artigo 1795. O coherdeiro, a quem não se der conhecimento da cessão, poderá, depositado o preço, haver para si a cota cedida a estranho, se o requerer até 180 dias após a transmissão. Parágrafo único. Sendo vários os coherdeiros a exercer a preferência, entre eles se distribuirá o quinhão cedido, na proporção das respectivas cotas hereditárias. Artigo 1796. No prazo de 30 dias, a contar da abertura da sucessão, instaurar-se-á inventário do patrimônio hereditário, perante o juízo competente no lugar da sucessão, para fins de liquidação e, quando for o caso, de partilha da herança. Artigo 1797. Até o compromisso do inventariante, a administração da herança caberá, sucessivamente, ao cônjuge ou companheiro, se com o outro conviver ao tempo da abertura da sucessão, ao herdeiro que estiver na posse e administração dos bens, e, se houver mais de um nessas condições, ao mais velho, ao testamenteiro, à pessoa de confiança do juiz, na falta ou escusa das indicadas nos incisos antecedentes, ou quando tiverem de ser afastadas por motivo grave levado ao conhecimento do juiz. Capítulo 3. Da vocação hereditária. Artigo 1798. Legitimam-se a suceder as pessoas nascidas ou já concebidas no momento da abertura da sucessão. Artigo 1799. Na sucessão testamentária podem ainda ser chamados a suceder os filhos, ainda não concebidos, de pessoas indicadas pelo testador, desde que vivas estas ao abrir-se a sucessão. As pessoas jurídicas
As pessoas jurídicas, cuja organização for determinada pelo testador sob a forma de fundação. Artigo 1800. No caso do inciso I do artigo antecedente, os bens da herança serão confiados, após a liquidação ou partilha, a curador nomeado pelo juiz. Primeiro, salvo disposição testamentária em contrário, a curatela caberá à pessoa cujo filho o testador esperava ter por herdeiro, e, sucessivamente, às pessoas indicadas no artigo 1775. Segundo, os poderes, deveres e responsabilidades do curador, assim nomeado, regem-se pelas disposições concernentes à curatela dos incapazes, no que couber. Terceiro, nascendo com vida o herdeiro esperado, ser-lhe-á deferida a sucessão, com os frutos e rendimentos relativos à deixa, a partir da morte do testador. Quarto, se, decorridos 2 anos após a abertura da sucessão, não for concebido o herdeiro esperado, os bens reservados, salvo disposição em contrário do testador, caberão aos herdeiros legítimos. Artigo 1801. Não podem ser nomeados herdeiros nem legatários a pessoa que, a rogo, escreveu o testamento, nem o seu cônjuge ou companheiro, ou os seus ascendentes e irmãos. As testemunhas do testamento. O concubino do testador casado, salvo se este, sem culpa sua, estiver separado de fato do cônjuge há mais de 5 anos. O tabelião, civil ou militar, ou o comandante ou escrivão, perante quem se fizer, assim como o que fizer ou aprovar o testamento. Artigo 1802. São nulas as disposições testamentárias em favor de pessoas não legitimadas a suceder, ainda quando simuladas sob a forma de contrato oneroso, ou feitas mediante interposta pessoa. Parágrafo único. Presumem-se pessoas interpostas os ascendentes, os descendentes, os irmãos e o cônjuge ou companheiro do não legitimado a suceder. Artigo 1803. É lícita a deixa ao filho do concubino, quando também o for do testador. Capítulo 4. Da aceitação e renúncia da herança. Artigo 1804. Aceita a herança, torna-se definitiva a sua transmissão ao herdeiro, desde a abertura da sucessão. Parágrafo único. A transmissão tem-se por não verificada quando o herdeiro renuncia à herança. Artigo 1805. A aceitação da herança, quando expressa, faz-se por declaração escrita, quando tácita, há de resultar tão somente de atos próprios da qualidade de herdeiro. Primeiro, não exprimem aceitação de herança os atos oficiosos, como o funeral do finado, os meramente conservatórios, ou os de administração e guarda provisória. Segundo, não importa igualmente a aceitação à cessão gratuita, pura e simples, da herança, aos demais coherdeiros. Artigo 1806. A renúncia da herança deve constar expressamente de instrumento público ou termo judicial. Artigo 1807. O interessado em que o herdeiro declare-se aceita, ou não, a herança, poderá, 20 dias após aberta a sucessão, requerer ao juiz prazo razoável, não maior de 30 dias, para, nele, se pronunciar o herdeiro, sob pena de se haver a herança por aceita. Artigo 1808. Não se pode aceitar ou renunciar à herança em parte, sob condição ou a termo. Primeiro, o herdeiro, a quem se testarem legados, pode aceitá-los, renunciando à herança, ou, aceitando-a, repudiá-los. Segundo, o herdeiro, chamado, na mesma sucessão, a mais de um quinhão hereditário, sob títulos sucessórios diversos, pode livremente deliberar quanto aos quinhões que aceita e aos que renuncia. Artigo 1809. Falecendo o herdeiro antes de declarar-se aceita a herança, o poder de aceitar passa-lhe aos herdeiros, a menos que se trate de vocação adstrita a uma condição suspensiva, ainda não verificada. Parágrafo único. Os chamados à sucessão do herdeiro falecido antes da aceitação, desde que concordem em receber a segunda herança, poderão aceitar ou renunciar à primeira. Artigo 1810. Na sucessão legítima, a parte do renunciante acresce a dos outros herdeiros da mesma classe e, sendo ele o único desta, devolve-se aos da subsequente. Artigo 1811. Ninguém pode suceder, representando o herdeiro renunciante. Se, porém, ele for o único legítimo da sua classe, ou se todos os outros da mesma classe renunciarem à herança, poderão os filhos vir à sucessão, por direito próprio, e por cabeça. Artigo 1812. São irrevogáveis os atos de aceitação ou de renúncia da herança. Artigo 1813.
Quando o herdeiro prejudicar os seus credores, renunciando à herança, poderão eles, com autorização do juiz, aceitá-la em nome do renunciante. Primeiro, a habilitação dos credores se fará no prazo de 30 dias seguintes ao conhecimento do fato. Segundo, pagas as dívidas do renunciante, prevalece a renúncia quanto ao remanescente, que será devolvido aos demais herdeiros. Capítulo V. Dos excluídos da sucessão. Artigo 1814. São excluídos da sucessão os herdeiros ou legatários que houverem sido autores, coautores ou partícipes de homicídio doloso, ou tentativa deste, contra a pessoa de cuja sucessão se tratar, seu cônjuge, companheiro, ascendente ou descendente. Que houverem acusado caluniosamente em juízo o autor da herança ou incorrerem em crime contra a sua honra, ou de seu cônjuge ou companheiro. Que, por violência ou meios fraudulentos, inibirem ou obstarem o autor da herança de dispor livremente de seus bens por ato de última vontade. Artigo 1815. A exclusão do herdeiro ou legatário, em qualquer desses casos de indignidade, será declarada por sentença. Primeiro, o direito de demandar a exclusão do herdeiro ou legatário extingue-se em 4 anos, contados da abertura da sucessão. Segundo, na hipótese do inciso I do artigo 1814, o Ministério Público tem legitimidade para demandar a exclusão do herdeiro ou legatário. Artigo 1816. São pessoais os efeitos da exclusão, os descendentes do herdeiro excluído sucedem, como se ele morto fosse antes da abertura da sucessão. Parágrafo único. O excluído da sucessão não terá direito ao usufruto ou à administração dos bens que a seus sucessores couberem na herança, nem à sucessão eventual desses bens. Artigo 1817. São válidas as alienações onerosas de bens hereditários a terceiros de boa-fé, e os atos de administração legalmente praticados pelo herdeiro, antes da sentença de exclusão, mas aos herdeiros subsiste, quando prejudicados, o direito de demandar-lhe perdas e danos. Parágrafo único. O excluído da sucessão é obrigado a restituir os frutos e rendimentos que dos bens da herança houver percebido, mas tem direito a ser indenizado das despesas com a conservação deles. Artigo 1818. Aquele que incorreu em atos que determinem a exclusão da herança será admitido a suceder, se o ofendido o tiver expressamente reabilitado em testamento, ou em outro ato autêntico. Parágrafo único. Não havendo reabilitação expressa, o indigno, contemplado em testamento do ofendido, quando o testador, ao testar, já conhecia a causa da indignidade, pode suceder no limite da disposição testamentária. Capítulo 6. Da herança jacente. Artigo 1819. Falecendo alguém sem deixar testamento nem herdeiro legítimo notoriamente conhecido, os bens da herança, depois de arrecadados, ficarão sob a guarda e administração de um curador, até a sua entrega ao sucessor devidamente habilitado ou a declaração de sua vacância. Artigo 1820. Praticadas as diligências de arrecadação e ultimado o inventário, serão expedidos editais na forma da lei processual, e, decorrido 1 ano de sua primeira publicação, sem que haja herdeiro habilitado, ou penda habilitação, será a herança declarada vacante. Artigo 1821. É assegurado aos credores o direito de pedir o pagamento das dívidas reconhecidas, nos limites das forças da herança. Artigo 1822. A declaração de vacância da herança não prejudicará os herdeiros que legalmente se habilitarem, mas, decorridos 5 anos da abertura da sucessão, os bens arrecadados passarão ao domínio do município ou do Distrito Federal, se localizados nas respectivas circunscrições, incorporando-se ao domínio da União quando situados em território federal. Parágrafo único. Não se habilitando até a declaração de vacância, os colaterais ficarão excluídos da sucessão. Artigo 1823. Quando todos os chamados a suceder renunciarem à herança, será esta desde logo declarada vacante. Capítulo 7. Da petição de herança. Artigo 1824. O herdeiro pode, em ação de petição de herança, demandar o reconhecimento de seu direito sucessório, para obter a restituição da herança, ou de parte dela, contra quem, na qualidade de herdeiro, ou mesmo sem título, a possua. Artigo 1825. A ação de petição de herança, ainda que exercida por um só dos herdeiros, poderá compreender todos os bens hereditários. Artigo 1826.
O possuidor da herança está obrigado à restituição dos bens do acervo, fixando-se-lhe a responsabilidade segundo a sua posse, observado o disposto nos arts. 1214 a 1222. Parágrafo único. A partir da citação, a responsabilidade do possuidor se há de aferir pelas regras concernentes à posse de má-fé e à mora. Artigo 1827. O herdeiro pode demandar os bens da herança, mesmo em poder de terceiros, sem prejuízo da responsabilidade do possuidor originário pelo valor dos bens alienados. Parágrafo único. São eficazes as alienações feitas, a título oneroso, pelo herdeiro aparente a terceiro de boa-fé. Artigo 1828. O herdeiro aparente, que de boa-fé houver pago um legado, não está obrigado a prestar o equivalente ao verdadeiro sucessor, ressalvado a este o direito de proceder contra quem o recebeu. Título 2. Da sucessão legítima. Capítulo I. Da ordem da vocação hereditária. Artigo 1829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte, vide recurso extraordinário número 646.721. Aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens, artigo 1640, parágrafo único, ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares. Aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge. Ao cônjuge sobrevivente. Aos colaterais. Artigo 1830. Somente é reconhecido direito sucessório ao cônjuge sobrevivente se, ao tempo da morte do outro, não estavam separados judicialmente, nem separados de fato há mais de 2 anos, salvo prova, neste caso, de que essa convivência se tornará impossível sem culpa do sobrevivente. Artigo 1831. Ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar. Artigo 1832. Em concorrência com os descendentes, artigo 1829, inciso I, caberá ao cônjuge quinhão igual ao dos que sucederem por cabeça, não podendo a sua cota ser inferior à 4ª parte da herança, se for ascendente dos herdeiros com que concorrer. Artigo 1833. Entre os descendentes, os em grau mais próximo excluem os mais remotos, salvo o direito de representação. Artigo 1834. Os descendentes da mesma classe têm os mesmos direitos à sucessão de seus ascendentes. Artigo 1835. Na linha descendente, os filhos sucedem por cabeça, e os outros descendentes, por cabeça ou por estirpe, conforme se achem ou não no mesmo grau. Artigo 1836. Na falta de descendentes, são chamados à sucessão os ascendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente. Primeiro na classe dos ascendentes, o grau mais próximo exclui o mais remoto, sem distinção de linhas. Segundo, havendo igualdade em grau e diversidade em linha, os ascendentes da linha paterna herdam a metade, cabendo a outra aos da linha materna. Artigo 1837. Concorrendo com ascendente em primeiro grau, ao cônjuge tocará 1/3 da herança, caber-lhe-á a metade desta se houver um só ascendente, ou se maior for aquele grau. Artigo 1838. Em falta de descendentes e ascendentes, será deferida a sucessão por inteiro ao cônjuge sobrevivente. Artigo 1839. Se não houver cônjuge sobrevivente, nas condições estabelecidas no artigo 1830, serão chamados a suceder os colaterais até o 4º grau. Artigo 1840. Na classe dos colaterais, os mais próximos excluem os mais remotos, salvo o direito de representação concedido aos filhos de irmãos. Artigo 1841. Concorrendo à herança do falecido irmãos bilaterais com irmãos unilaterais, cada um destes herdará metade do que cada um daqueles herdar. Artigo 1842. Não concorrendo à herança irmão bilateral, herdarão, em partes iguais, os unilaterais. Artigo 1843. Na falta de irmãos, herdarão os filhos destes e, não os havendo, os tios. Primeiro, se concorrerem à herança somente filhos de irmãos falecidos, herdarão por cabeça.
Segundo, se concorrem filhos de irmãos bilaterais com filhos de irmãos unilaterais, cada um destes herdará a metade do que herdar cada um daqueles. Terceiro, se todos forem filhos de irmãos bilaterais, ou todos de irmãos unilaterais, herdarão por igual. Artigo 1844. Não sobrevivendo cônjuge, ou companheiro, nem parente algum sucessível, ou tendo eles renunciado à herança, esta se devolve ao município ou ao Distrito Federal, se localizada nas respectivas circunscrições, ou à União, quando situada em território federal. Capítulo 2. Dos herdeiros necessários. Artigo 1845. São herdeiros necessários os descendentes, os ascendentes e o cônjuge. Artigo 1846. Pertence aos herdeiros necessários, de pleno direito, a metade dos bens da herança, constituindo-a legítima. Artigo 1847. Calcula-se a legítima sobre o valor dos bens existentes na abertura da sucessão, abatidas as dívidas e as despesas do funeral, adicionando-se, em seguida, o valor dos bens sujeitos à colação. Artigo 1848. Salvo se houver justa causa, declarada no testamento, não pode o testador estabelecer cláusula de inalienabilidade, impenhorabilidade e de incomunicabilidade sobre os bens da legítima. Primeiro, não é permitido ao testador estabelecer a conversão dos bens da legítima em outros de espécie diversa. Segundo, mediante autorização judicial e havendo justa causa, podem ser alienados os bens gravados, convertendo-se o produto em outros bens, que ficarão subrogados nos anos dos primeiros. Artigo 1849. O herdeiro necessário, a quem o testador deixar a sua parte disponível, ou algum legado, não perderá o direito à legítima. Artigo 1850. Para excluir da sucessão os herdeiros colaterais, basta que o testador disponha de seu patrimônio sem os contemplar. Capítulo 3. Do direito de representação. Artigo 1851. Dá-se o direito de representação, quando a lei chama certos parentes do falecido a sucederem todos os direitos, em que ele sucederia, se vivo fosse. Artigo 1852. O direito de representação dá-se na linha reta descendente, mas nunca na ascendente. Artigo 1853. Na linha transversal, somente se dá o direito de representação em favor dos filhos de irmãos do falecido, quando com irmãos deste concorrerem. Artigo 1854. Os representantes só podem herdar, como tais, o que herdaria o representado, se vivo fosse. Artigo 1855. O quinhão do representado partir-se-á por igual entre os representantes. Artigo 1856. O renunciante à herança de uma pessoa poderá representá-la na sucessão de outra.